Boa tarde, bom dia, boa noite. Quero agradecer ao Brasil Tours de me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês para contar a minha história nesse magnífico mundo que é o turismo. A minha história, como de muitos outros, não nasci em berço de ouro, sou filho de um cearense, nasci aqui em São Paulo, no ano de 1956, tive toda a minha escolaridade aqui em São Paulo mesmo. Aos meus 14 anos comecei a trabalhar, já tive a oportunidade de trabalhar em fábrica de sapatos, e engraxar sapatos também. E logo em seguida eu tive a oportunidade para trabalhar de office boy numa agência de viagem na 7 de abril, que o meu falecido mestre, o senhor Rola, Alfredo Rola, e o outro mestre hoje ainda presente, que é o Nilo Massagli, da Bleorase, que me ensinaram tudo o que era o começo no turismo. Isso foi, então, de office boy na SCTT, a empresa chamava, Sociedade Comercial de Transportes Transatlânticos, ali na 7 de abril. E eu fui aprendendo a emitir os bilhetes, primeiro a ponte aérea, os bilhetes VASP, Transbrasil, Varig. Tem um calo aqui ainda, até hoje, que prova toda essa minha trajetória. E estive na SCTT por quase 15 anos. Só que é uma empresa pequena, formada por 4 funcionários, que era eu, o senhor Alfredo Rola, o Nilo, e chegou um momento que eu esbarrei, né? Porque eu não podia mais crescer. Eu de office boy passei para emissor. Emissor naquela época era emissor de tudo, de bilhete nacional e internacional, aprender o AG, aprender todas as coisas daquela época que hoje não se usa mais, né? Hoje é tudo informatizado. Eu via que eu precisava buscar um espaço para crescer. Eu já pensava no futuro ter a minha própria empresa. Só que para eu ter a minha própria empresa, eu preciso me qualificar. Então hoje eu aprendi aqui na SCTT o que é emitir o bilhete nacional. Aprendi os manuais necessários. Naquela época já tinha o concorrente do OAG, que era o Guia Aeronáutico, essas coisas todas. Eu aprendi tudo isso. Eu achava que precisava aprender mais para poder, no futuro, pensar na minha empresa. Então eu decidi, lógico, pedindo autorização para o senhor Alfredo Rola, que Deus o tenha, conversando muito claro com o Nilo Massagli. Falei, gente, eu quero trabalhar numa companhia aérea nacional para ver o outro lado da moeda. Porque eu estou fazendo os bilhetes aqui da Transbrasil, mas como é que é lá? Eu queria saber como funciona o lado de lá. E aí com o Birajara, Romeu Damos Stuck, eu tive a oportunidade de conseguir uma vaga de promotor de vendas, que era top na época, né, do turismo, você ser promotor de vendas de uma companhia aérea. Então assim era, sei lá, eu lembro do Gilberto Bragueta, da Air France, por exemplo, nossa, sempre no estilo, aquelas roupas francesas, eu falei, eu quero ser também um promotor de vendas de uma companhia aérea. Só que primeiro eu tive que começar por baixo, né, gente? Aí fui para uma companhia aérea nacional. Estive na Companhia Aérea Nacional, lógico, com o super líder, Omar Fontana, que estava sempre à frente do negócio. A Transbrasil cresceu bastante, eu aprendi muito lá com o nosso louvado Birajara Lagos também, que era o nosso diretor-geral. E fiquei na Transbrasil por vários anos, atendendo agências de viagem, depois atendi as contas corporativa da Transbrasil, que seriam empresas estatais, Petrobras, CNPq, essa coisa. Mas já estava, depois de 2, 3 anos, um trabalho bastante monótono. E dessa oportunidade, eu vi que havia já a necessidade de eu buscar a outra parte da moeda, que seria trabalhar em uma companhia internacional. Então, tive várias opções, apresentei meus currículos e consegui, depois de algum tempo, um trabalho part-time na companhia aérea Lanchile, nessa época no Brasil, dirigida pelo senhor Rodrigo Galhardo, que ficava no Rio de Janeiro.
Na Lanchini aprendi bastante. O trabalho não mudava muito, porque como promotor de vendas, ou hoje account manager de companhias aéreas, não existe muita opção e muita diferença do que é um promotor de uma companhia aérea nacional para uma companhia aérea internacional. Mas na Lanchini eu tive sim uma experiência muito importante, que nós tínhamos um visionário lá da Imperial, que era o senhor Rogério Viana, junto com o Rodrigo Galhardo, fizeram um projeto que se chamava Projeto Volta ao Mundo. Gente, isso era um projeto inacreditável, não era possível você tocar esse projeto. E eu me empolguei muito com esse projeto, que era transformar um avião 707, de normalmente 160 lugares, em um avião executivo para 80 passageiros, que daria a volta ao mundo e o avião estaria esperando os clientes. Então, esses clientes seriam super VIP. Imagina você ter um avião privativo com 80 lugares. Então isso me empolgou muito na Lanchini, eu busquei pegar essa linha de trabalho, trabalhei bastante, fiz o projeto Volta ao Mundo, projeto Três Oceanos, a Imperial estava em alta, muito em alta, e eu junto com a Imperial, mas sim, eu como Lanchini. A Lanchini foi se modificando com as mudanças no Chile e eu entrei em conflito internamente e pedi para ela sair. Quando eu pedi para ela sair, eu peguei a representação da Lanchini. Eu abri uma empresa, já a minha empresa, de representação, que se chamava LA Representações. Por que LA? LA é a sigla, nessa época era a sigla da Lanchini. Como a Varig era RG, a Transbrasil era TR, a Lanchini era LA. Eu abri o nome da minha empresa, LA Representações, e usava a minha empresa para atender esse grupo VIP de empresários ou de turistas que utilizavam esse avião especial de volta ao mundo, que custava 30, 40 mil dólares por passageiro. Então, a minha empresa foi muito bem, porque deu uma ótima rentabilidade, e isso foi por alguns anos. Depois disso, eu tive, em 1997, uma oportunidade. Um amigo meu, que tinha sido exilado em Cuba, retornou ao Brasil e me convidou para abrir uma empresa cubana no Brasil. Essa empresa cubana se chamava Evasión, e lógico, a coincidência de eu estar aqui hoje no Brasil Tours era do lado do Brasil Tours da Avenida Pacaembu. Então o senhor Horácio Neves, o senhor Hélio Bueno, eu era convidado quase que diariamente para ter o privilégio de almoçar com a equipe do Brasil Tours. E lógico que eu aceitava, né, gente? Então lá no Pacaembu a gente desenvolveu essa empresa, que era a Evasión, sendo que essa empresa era do governo cubano. Nós tínhamos as duas fases do negócio comercial de Cuba nesse escritório do Pacaembu. A empresa de turismo, que era a Evasión, que eu tocava, que eu levava à frente, era um produto super novo e me chamou a atenção porque eu ainda estou, na minha cabeça, abrir a minha empresa. Para abrir a minha empresa, eu estou analisando o que eu vou fazer. Porque se eu vou abrir uma empresa para vender Estados Unidos, desculpa, hoje, na época, se falava em Estados Unidos, falava em Stella Barros, gente. Falava em Europa, falava em Marsans. Então eram nomes fortíssimos. Eu aí fazer as minhas pesquisas do que eu vou fazer. E a Havanatur, Evasión, que era a empresa no Pacaembu, foi mais uma experiência para mim seguir o meu caminho. Porque eu estava fazendo uma experiência sem gastar o meu patrimônio, sem gastar a minha parte econômica. Então, com a Evasión, eu implantei a operadora no Brasil, aprendi que isso era um bom negócio. Falei, espera aí, agora eu já sei que Estados Unidos é com a Stella Barros, eu já sei que é a Marsans que vende Europa. Agora, quem vende Cuba um produto diferenciado? Eu acho que isso daqui vai dar jogo, porque eu vou abrir uma operadora
especializado em Cuba. Mas não vou pensar só em Cuba, porque aí eu fui, vou dizer assim, analisar e pesquisar as coisas. Eu sou dos anos 56. A história de Cuba com o Brasil, as relações diplomáticas foram reatadas em 1987. Relatou as relações diplomáticas, para mim, como para muitos brasileiros, era uma coisa nova. Turismo que quer, gente, é sonhos, é inovação. Eu falei, isso aqui é o negócio. Esse é o gancho. Eu vou pegar isso daqui, mas vou aprimorar a minha empresa. Eu vou ser especialista Cuba e Caribe. Por quê? Quando a gente fala Cuba, Caribe, você não imagina que tem gente que quer ir para Honduras, tem gente que quer ir para Guatemala, tem gente que quer ir para El Salvador. E as pessoas que 30 anos ficou bloqueado Cuba para o Brasil, com as relações diplomáticas, são pessoas de uma cultura sociopolítica diferenciada. E eles não querem só para Cuba, eles também querem conhecer o outro lado do Centro-América. Então eu comecei a seguir a linha de promover Cuba como principal destino, mas busquei me aprimorar no Centro-América, nesses outros destinos. E fui avançando, porque eu tenho assim, uma recomendação que o Eloy sempre me diz: não deixa os ovos na mesma cesta. E você só tem um produto, você só está com Cuba, abre o teu leque. Eu falei, já estou abrindo. Aí comecei a visitar todos esses países no Centro-América, tive de Guatemala até o Panamá, fiz todos os contatos, tem uma passagem que a Air Panamá, quando eu estava no Panamá negociando com eles precisavam de um representante no Brasil para vender os bilhetes da Air Panamá. E na época, um dos consolidadores fortes era a Flytour. E eu convidei o senhor Eloy para visitar o Panamá para pegar a representação. E ele foi. Só que eu não sabia que o senhor Eloy tinha um green card dos Estados Unidos. E nós íamos nos reunir lá no Panamá, na Ilha de Contadora, com o Noriega, o presidente na época do Panamá. Ela falou, você tá louco, Roberto, você já quer que eu vá para Cuba. Agora aqui no Panamá você quer me botar o Noriega na minha frente? Pelo amor de Deus, eu quero ir embora. É uma situação que eu falo assim, calma, Eloy, não precisa tirar foto com ele, é só assinar o contrato que eu preciso desse voo para Cuba, que eu não tinha até então. E ele sim pegou a representação da Air Panamá para a Flytour. Então, aprendendo cada dia mais com o que é o Centro-América, com o que é esse destino. Hoje a Sanchat já está em todo o Centro-América, já está em todo o Caribe. Estamos trabalhando hoje com alguns destinos, como Colômbia, por exemplo, gente. No Brasil se vende bastante Colômbia. Eu me preocupo, na minha empresa, em que os nossos receptivos todos sejam de fala portuguesa. Como que eu digo receptivo de fala portuguesa? Por exemplo, na Colômbia, a Gema Tours é de uma propriedade brasileira, a Gabriela. Então todos os funcionários falam português para atender os nossos brasileiros. E em Aruba, a Maria Bonita também fala português. Então nós fomos avançando na nossa história para chegar até hoje. Nós estamos vendo uma retomada assim, do negócio de turismo. Avançamos muito na tecnologia, avançou muito na compra online, mas não é a saída. Porque o cliente final, o passageiro, ele quer isso, ele quer carinho, ele quer uma orientação direcionada. Por exemplo, os nossos DMCs, como eu falei para vocês, a maioria fala português. Por quê? Às vezes a pessoa que vai viajar, ele não tem o domínio de uma outra língua. Então é muito importante ele chegar no seu destino e ter alguém que ele possa falar em português. Porque hoje está fácil, o WhatsApp, todas as tecnologias, mas não, o cliente quer ter um atendimento pessoal. Estamos trabalhando, sim, hoje na nossa empresa, após essa situação crítica da pandemia, estamos informatizando, sim, o que é possível. Só que eu estava essa semana fazendo um teste, que eu já tenho um sistema que tem um computador que vira robô, que ele responde às chamadas de emergência. Eu falei, gente, aí eu vou estar enganando meus clientes, porque hoje eu ainda atendo meus clientes de emergência, no telefone de emergência. Às vezes eu quero ficar com o telefone de emergência para sentir qual é a dificuldade do outro lado.
E eu estava agora nessa semana numa reunião que a tecnologia já pode fazer isso. O computador responde em português e se há uma necessidade, eu estou com muito espanhol na minha cabeça, se há uma necessidade muito forte, ele transfere a ligação sim para um atendente real, não virtual. Então eu falo, nós estamos trabalhando agora bastante nisso, de informatizar, não sabemos ainda, eu pelo menos com a minha empresa, estou lá todos os dias, atendendo, falo com os agentes de viagem, converso, mas não sabemos nem qual é a tendência do segmento turismo, agência de viagem, operadora, companhia aérea e tecnologia. Só voltando um pouco aqui a figura, Evasión. Evasión foi a empresa que eu aprendi o destino Cuba, porque é uma empresa do governo cubano. E depois de 3 anos que a gente desenvolveu o turismo da Evasión no Brasil, até então super desconhecida, né? Porque as relações diplomáticas ficaram fechadas com o Brasil por mais de 30 anos, eu vi que era um grande produto, o destino Cuba. E aí eu fui pensando na minha empresa, que até então, eu como Evasión Havana-Tour, eu era um funcionário contratado do governo cubano. E é nesse momento que eu pedi a baixa da Evasión, e eles me sancionaram por um ano, não sei como diz isso aqui no Brasil, me deixaram na geladeira por um ano, eu não poderia fazer concorrência para a empresa deles. Então eu já estava preparado para abrir a minha empresa. Então esse um ano eu já comecei a implantar a Sunchat no Brasil, só que eu não pensei só em um produto. Como eu repito para vocês, muita orientação dos amigos, não tenha todos os ovos na mesma cesta. Aí eu consegui fazer com que em um ano eles me autorizassem a vender o produto Cuba. Como países revolucionários, como El Salvador, Nicarágua, Guatemala, que são países diferenciados. Então a Sunchat se especializou não só em Cuba, mas no Centro-América, em todas as ilhas do Caribe. O que eu busco hoje com a minha empresa? Tentar mostrar para o agente de viagem, para o turismo brasileiro, coisas diferenciadas. Eu participo em várias feiras e busco, por exemplo, algumas coisas. Porto Rico, Gran Caimán, sabe, são destinos que tem gente que quer ir. Não vou ficar concorrendo só com Cancún, Punta Cana e, sei lá, Cuba, não. A minha ideia é sempre colocar no mercado algum produto diferenciado. Por exemplo, pós-pandemia. Depois de toda essa palestra que eu estou passando para vocês imaginam visitar Cuba e Estados Unidos? Que conflito é esse? Sim, hoje é possível, gente. Nós, a Sunchat, está autorizada a emitir um visto para que o brasileiro, lógico, que tem o visto americano, saia de American Airlines daqui do Brasil e chegue em Cuba no outro dia. Então, até então não era possível isso, não era possível de pensar. Então, que a Sunchat busca inovar. Então, gente, como vocês podem ver, a minha trajetória está bem segmentada, porque depois de uma LA, eu fui convidado para trabalhar com o pessoal do governo cubano. Mas, da minha formação profissional, eu também tive toda uma história, entendeu? Porque eu tive que estudar, eu tive que fazer o colégio, eu fui fazer a faculdade de turismo em Morumbi. Por quê? Quando eu estava pensando em abrir a empresa, já se dizia, não, porque para abrir empresa, Roberto, tem que ter uma pessoa que assine por você, uma pessoa que assine por você formada em turismo. Você tá louco, eu vou lá fazer a faculdade. Aí comecei a fazer a minha faculdade na Ideal, na Avenida Angélica, depois terminei a faculdade em Morumbi, onde tinha vários amigos professores que trabalhavam na área de turismo, Chicão, saudoso Chicão da Projecta. Então aí nós aprendemos. Então veja que o turismo estava no meu sangue, porque eu não queria abandonar. Eu falei, só que eu quero ser não o melhor, mas eu quero ser pelo menos alguma coisa nesse negócio. Né? Só que para mim, se é alguma coisa, eu preciso aprender. Então fui na faculdade, deu a base, porque a faculdade, você pode dizer aqui hoje, mas fazer a faculdade não vai acrescentar nada. Gente, os primeiros 2, 3 anos é a base
da escolaridade de uma pessoa. E do turismo, principalmente, você vai ter uma noção de turismo só no segundo e no terceiro e no quarto ano. E para mim foi uma experiência muito grande ir lá na faculdade, para que eu pudesse então me preparar para a minha empresa futura. Eu, como pessoa, ainda tive outras experiências. Com as minhas viagens pelo mundo, eu fui convidado por um amigo para ir à Embaixada da Mongólia. Gente, eu não sabia nem o que era a Mongólia. Aí o cara quer comigo. Eu falei, Roberto, ele quer conversar com você. Isso eu estava em Cuba. Aí coloquei a minha gravata lá e fui lá conversar com o embaixador. O inglês dele era ruim, o meu era pior. Eu falei, então a gente se entendeu, né? Porque era um inglês complicado. Ele falou, a gente está querendo um representante no Brasil. Eu falei, como? E você está indicado para ser o representante. Eu falei, o que precisa? Ele falou, preciso do seu passaporte. Gente, eu não sabia que a coisa era tão séria assim, né? Aí dei o meu passaporte. Inclusive eu tenho uma foto que eu vou mandar depois para o Brasil Tours, que é algumas visitas minhas em Brasília. Gente, foi uma coisa muito louca isso aqui. Tanto que eu escondo muito, né? Eu não falo para pessoas que eu fui diplomático. Eu tinha uma carteirinha de diplomático, sabe? Eu viajava com uma carteira de diplomático, mas eu não divulgava. Uma vez o Eduardo da Flotte descobriu. O Eduardo está indo para Mongólia, precisava de um visto. Aí falou, tô vendo aqui que você que faz o visto, quem é o embaixador? Eu falei, sou eu, Eduardo. Ele falou, o quê? Eu falei, irmão. Ele falou, você não fala nada? Eu falei, Eduardo, isso é uma coisa tão, sabe? Mas, gente, parece que não. No Brasil, eu cheguei a emitir mais de 300 vistos por ano. É muito. Tive na Mongólia, acho que 6 vezes, com o presidente da Mongólia e tudo. Então, isso foi uma experiência que eu achei super, porque eu não imaginava que era ser diplomático, eu não imaginava que era ser um representante de um país fora, gente. Eu era o presidente da Mongólia no Brasil. Então, qualquer atividade em Brasília, qualquer ministro que ia para cá, eu sentava no Itamaraty para negociar, eu tive em Brasília cada mudança de presidente, por exemplo, de Fernando Henrique para Lula. A gente era obrigado a ir lá apresentar credenciais. Então vinha todo aquele folclore, entendeu? Eu me imaginava assim, meu pai me ver entrando no Palácio do Itamaraty com como tinha aquele lá da Confidência, os mestres da Confidência, eles entrando, sabe? O carro vinha buscar gente, aquele protocolo, batedor. Eu falei, gente, tão importante, entendeu? Gente, eu era simples agente de viagem. Eu ia lá, eu tenho um segredinho para contar para vocês no Itamaraty. Eu estava um dia no Itamaraty, nas credenciais do Lula, na primeira gestão dele, né? E eu estava com um amigo meu, eu tinha feito contato com o Zé Dirceu, e o Zé Dirceu estava na Casa Civil. Aí eu tinha contato com a secretária dele, e eu queria conversar com o Lula, eu queria estar do lado do Lula, né? Aí estamos lá num salão VIP de Itamaraty, num coquetel. Eu falei, onde é que vai ser o almoço aqui, né? Ele falou, é ali, né? Aí eu fui lá, olhei todos os nomezinhos assim, né? Celso Amorim na frente do curso. Eu falei, eu vou pegar o do Celso Amorim aqui, vou trocar, né? E vou sentar na frente do Lula, né? E troquei, né? E voltei lá e falei, ô Diana, tudo bem? Escuta lá no almoço, eu vi, né, que já tá tudo bonitinho. Eu troquei. Ela falou, você tá louco? Isso é o protocolo. Eu voltei correndo lá, tirei. Mas consegui depois tirar a foto com o Lula e vou mandar pro Brasil Tours publicar em primeira mão. Essas experiências que eu tive dentro, veja que a minha situação, gente, isso sozinho, não tinha alguém aqui para me apoiar, para me orientar, não. Eu saía de lá, deitava lá no hotel e falava, gente, aí o cara mandava uma foto, eu minha com Lula, mandava minha com a Dilma, eu falei, e agora? O que eu faço? Mas guardava, eu nunca publiquei. Isso é uma das coisas que eu digo a vocês, que o turismo oferece essas oportunidades. Não só de você viajar, mas a oportunidade de você conhecer pessoas, de você se relacionar. Gente, mas tudo com muita humildade. Hoje eu, Roberto Silva, viajo ainda bastante. Mas eu não me preocupo que eu estou na 1 Alfa ou na 27 Bravo. Para mim é tudo a mesma coisa. O que eu quero é viajar, conhecer novas pessoas, ter novas experiências e trazer alguma coisa nova
para o povo brasileiro, algum produto diferenciado. Esse é o meu trabalho. Da minha experiência ainda como pessoa, eu digo a vocês que não me arrependo. Esses meus quase 50 anos no turismo, eu vou ficar até a hora que eu tiver saúde e fé. Porque isso me faz todo dia amanhecer feliz, saudável, alegre, porque eu vou ajudar alguém. Uma pessoa que vai me perguntar: Roberto, você conhece lá de Nicarágua? Como que é isso? Meu prazer de informar para essa pessoa a minha experiência local. Sabe, isso é o que nós estamos fazendo. E hoje, com a tecnologia, as pessoas vão olhar e ver. Não é uma informação direta, como eu posso dar pela minha experiência de estar. Veja, eu tive uma experiência antes da pandemia de estar no Haiti. Gente, Haiti. Após um terremoto, teve o terremoto, depois teve o Katrina, o furacão, estava sendo administrado pela ONU, quem administrava, o chefe da ONU era o governo brasileiro, e eu fui convidado para conhecer o Hotel Decameron no Haiti. Eu falei, eu vou, porque eu gosto disso, de coisas, desafios. Você imagina, em 1987, eu me desafiei a vender Cuba. Eu falei, ele é louco, vai vender Cuba no Brasil? Então eu fui para Haiti. Ele é louco, ele foi para Haiti. Estive lá, conversando com as pessoas, vendo aquela miséria, e eu digo, gente, o que o Roberto aprendeu com isso, que os lugares que eu vou para desenvolver o turismo, eu levei 10 passageiros para Haiti, depois teve outro problema, teve outro furacão lá. Eu ganhei uma medalha do governo do Haiti, com 10 passageiros, porque esses 10 passageiros que foram lá, eles foram ajudar a economia. Eles foram ver a situação dos haitianos. E lógico, o Brasil estava aí administrando ainda a ilha, né, o país. Então essas experiências que eu tenho na minha vida, vou levar para sempre e vou continuar. E hoje, se eu tiver alguma oportunidade de trazer alguma coisa nova para o pessoal, para o brasileiro, eu com muito prazer, eu trago. Você que está chegando agora, pense bastante. É um super segmento. Não é só saber internet, tecnologia, tem que gostar e amar. Todos nós que estamos aqui há mais de 40, 50 anos, a gente gosta. Qualquer trabalho, turismo ou o que for, você tem que gostar do que você quer. Não imagina, turismo é viajar, acontecer. Não, não. Você tem que pensar que você vai lidar com pessoas, com gente e com informação. Então, venha para o turismo, mas venha consciente que é uma coisa que você goste, que você vai querer desenvolver alguma coisa nova. Venha somar com nós, que estamos aqui há mais de 50 anos, tentando mostrar o melhor para vocês. Veja que, com todas essas histórias de viagem, que é bom a gente viajar, né? Eu tive uma situação engraçada em Washington, e como diplomata, né, fui convidado para o Hotel Farmington, em Ottawa, para uma atividade lá. E eu falava para o embaixador, eu não vou, porque o meu inglês é muito ruim, eu tinha que fazer uma apresentação. Acabei indo, fui de Copa. Não que a Copa é ruim, tudo bem. Só que do Panamá para lá, a Copa pegava todo o pessoal da América Latina. E eu cheguei, aprendi isso, gente. Tu nunca pode dizer que você vai num evento num país, quando você chega. Diga que você vai a turismo. Eu caí na besteira e falava que eu ia para um evento nos Estados Unidos. Pegou meu passaporte e falou, desculpa, você está com visto de turista, você não pode participar. E entrava na internet, procurava e via que eu tinha que estar no Farm, eu estava lá meu nome, cônsul honorário da Mongólia no Brasil, Roberto Silva, não sei o quê. Gente, eu fiquei 16 horas dentro do aeroporto para conseguir ser liberado. A minha apresentação era às 7 horas da manhã. Eram 4h30 da manhã eu no aeroporto. E eu falava pro chefe da imigração, eu falei, senhor, veja, eu tenho uma apresentação no Hotel Farmington, agora às 7h30 da manhã. Eu estou chegando do Brasil, eu estou super cansado, não sei o quê. Gente, consegui ser liberado, fui direto pro Farmington. Juro, meu inglês já é ruim. Nessa hora eu não conseguia falar. Eu falei, eu não sei que língua que eu falei, porque era tanto o meu cansaço, eu fiz a apresentação e não sei. Veja que eu aprendo cada dia com isso. Entendeu? Essa foi uma situação que eu vi o limite de um ser humano,
o limite que eu cheguei de resistência, porque eu fiquei mais de 24 horas no ar, mas cumpri a minha missão. Então, essa é uma experiência que eu tenho gravada comigo, porque eu falei, será que eu vou conseguir? Depois eu deitei no quarto assim, do hotel, missão cumprida, aquele frio de Ottawa. À noite eu saí caminhando, falei, gente, eu sozinho aqui, ninguém para me aplaudir, ou ninguém para falar, você é bom, entendeu? E eu lá sozinho. Isso eu sempre escondi aqui do mercado de turismo, essa minha parte diplomática, minha parte da minha vida pessoal. Eu sempre boto esse lado de que eu sou um bom vendedor, isso sim eu sei. E o agente de viagem tem que ser um bom vendedor, esse vendedor eu sou. Eu agradeço o Brasil Tours, agradeço a todos vocês, vamos em frente!